Olá, queridos alunos da primeira série do médio. Quem está falando é o professor Rodrigo Henrique. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é o ciclo celular e a mitose. Esse assunto vocês vão encontrar no livro 1 de vocês, frente 1, módulos 12 e 13. Ok? Bom, o ciclo celular compreende duas etapas básicas: a intérfase e a divisão celular propriamente dita, que no caso da aula de hoje é a mitose. Tá? Vamos entender o que acontece nessas duas etapas. Durante o ciclo celular, a célula está crescendo em tamanho, mas também está se proliferando. Tá? E na intérfase, nós vamos perceber que a célula está se preparando para se dividir. Sendo mais específico, nós caracterizamos a intérfase como sendo o intervalo entre as divisões celulares. Ela acontece após a divisão e antecede a próxima divisão. Tá? Então, a célula, durante o seu ciclo, ela está em intérfase ou em divisão celular. Vamos entender a intérfase. Como eu disse, a intérfase ocorre antes da divisão celular e a célula está metabolicamente ativa, sintetizando proteínas, duplicando o seu material genético, fazendo a replicação do DNA. A intérfase ela é dividida em 3 períodos, conforme nós estamos observando na figura. Tá? O período G1, o período S e o período G2. No período G1, a célula se encontra em crescimento. No período S, ela continua o seu crescimento, mas aqui ocorre algo extremamente importante para a divisão celular, que é a duplicação do DNA, duplicação do material genético. A célula dobra a quantidade de DNA que ela possui. Isso é importante para a mitose. No período G2, ocorre crescimento novamente e alguns ajustes, preparação para que a célula de fato entre em divisão celular, que no caso é a mitose. Ok? Então, a intérfase, que é o período que precede, que antecede a divisão celular, ela é dividida em 3 períodos, G1, S e G2. Eu dou destaque para o período S, onde ocorre a duplicação do DNA, imprescindível para a ocorrência da divisão mitótica. Então, aqui, resumindo, essas 3 fases da intérfase, período G1, S e G2. Ok? Então, em G1, a célula está crescendo, está metabolicamente ativa. Em S, replicação do DNA, né? Dobrando a quantidade de material genético. E em G2, os últimos ajustes para que ela entre, de fato, em divisão celular, no caso, mitose. Importante a gente falar que existem algumas proteínas que vão controlar o ciclo celular. Essa proteína ela é chamada de ciclina, tá? Extremamente importante para que a mitose esteja muito bem regulada, ajustada. A ciclina ela é capaz de interromper o ciclo celular em G1, caso tenha algum problema para a célula se dividir. Então, se ela regula muito bem esse ciclo, parando a célula em G1 enquanto a célula não estiver apta à divisão celular, qualquer alteração nessa proteína vai liberar a célula para a divisão sem controle, predispondo o organismo a câncer. Então é muito importante o papel dessa proteína regulando, tendo controle do ciclo celular, tá? Interrompendo o ciclo celular em G1 até que a célula esteja apta à divisão. Ok? Bom, vamos entender um pouquinho sobre o ciclo dos cromossomos, como o cromossomo vai se comportar durante o ciclo celular, tá? Em G1, o cromossomo está simples. Quando ele entra no período S da intérfase, ocorre a duplicação, como já foi dito. Em G2, então, ele já está duplicado. Nós vamos perceber a dinâmica desse cromossomo quando a célula entra em mitose, tá? Nós vamos perceber que as cromátides irmãs, porque aqui nós temos cromátides irmãs, são cópias do DNA, elas vão sofrer condensação e separação no final da divisão celular. Então, em G1, está na intérfase simples, em S, duplicação, e em G2, ele já está duplicado, apropriado para entrar em mitose em divisão celular. Então, aqui dá para a gente ver melhor o cromossomo simples, o cromossomo duplicado,
Aqui nós temos cópias idênticas do DNA, por isso que nós temos aqui cromátides irmãs, tá? E a gente vai ver que essas cromátides irão se separar durante a mitose. Então, aqui só para mostrar de novo para vocês, cromossomo simples, no período S da intérfase, duplicado, em divisão celular ele vai entrar numa máxima condensação para depois se separar no final da divisão, tá? Bom, essa figura mostra para a gente algumas estruturas importantes no cromossomo para que a gente consiga entender melhor a mitose. Aqui no centro do cromossomo nós temos o centrômero, que é uma região condensada da cromatina que vai unir as duas cromátides, ok? As duas moléculas idênticas de DNA, beleza? Bom, além disso nós temos o cinetóforo, que é um disco de proteína localizado na região do centrômero. E esse complexo de proteínas une os cromossomos às fibras do fuso da divisão celular, que será visto posteriormente. Então, nós temos aqui o centrômero e o cinetóforo. Tá? Bom, como eu disse para vocês que durante a intérfase, mais especificamente no período S, haverá duplicação do DNA, então esse gráfico mostra para a gente a variação da quantidade de DNA na célula, na intérfase e na mitose. Em G1, você tem essa quantidade 2x de DNA. Em S, dobrou a quantidade de DNA, tá? E no final do processo, a gente vai ver que mantém a quantidade de DNA da célula original. Destaque, então, aqui para o período S, em que ocorre a dobra, né? A duplicação do material genético do DNA. Bom, importante a gente falar sobre a colchicina, beleza? A colchicina é uma substância específica, né? Classificada quimicamente como alcaloide, e ela, quando aplicada na célula em divisão, vai desorganizar as fibras do fuso de divisão, paralisando a célula em metáfase, que é uma das fases da mitose. Então, geralmente essa substância ela é utilizada por cientistas para estudar os cromossomos. Por que para na fase de metáfase? Porque é a fase onde os cromossomos estão altamente condensados, muito visíveis. Então é a fase mais indicada para observar os cromossomos de uma célula. E a colchicina vai impedir a formação das fibras do fuso, então a célula fica paralisada em metáfase, facilitando o estudo dos cromossomos. Bom, já que nós entendemos a intérfase dentro do ciclo celular, é hora de entender a mitose, tá? A mitose é uma divisão celular em que uma célula vai originar duas idênticas a ela. Perceba nesse esquema que a célula teve que dobrar o material genético, lá no período S da intérfase, para poder dar origem a duas idênticas a ela. Nós falamos que a mitose é uma divisão equacional, por isso da simbologia do E com exclamação. Então a gente pode perceber aqui nessa outra figura que uma célula haploide vai originar duas células haploides. Uma célula diploide vai originar duas células diploides. Então a mitose compreende uma divisão celular em que uma célula vai dar origem a duas idênticas a ela. A mitose compreende fases, nós vamos ver os principais acontecimentos em cada uma dessas fases, ok? Então, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase são fases presentes no processo de mitose. Bom, vamos começar com a intérfase, né? Então, a célula está se preparando para se dividir, então está aqui a célula em intérfase. Lembrando que na intérfase ocorreu a duplicação do material genético, e aí a célula entra na primeira fase da mitose, que é a prófase. O que acontece na prófase? Os cromossomos que anteriormente estavam descondensados, eles têm o início de uma condensação, eles ficam mais visíveis, tá? Além disso, os centríolos que se encontram aqui nessa célula, eles vão começar a formar o fuso mitótico, né? Através de fibras proteicas, ok? O núcleo vai ter uma desintegração, aqui a carioteca ela vai ficar fragmentada e o nucleolo desaparece, ok? Então, esses são acontecimentos presentes na prófase, a primeira fase da mitose. Posteriormente, a célula entra em metáfase, tá? O que acontece na metáfase?
os cromossomos atingem um grau máximo de condensação. Lembra que eu falei que a colchicina é utilizada nessa fase? Exatamente porque os cromossomos estão muito visíveis, tá? E eles migram e ficam localizados no plano equatorial, na placa metafásica aí da célula que está se dividindo, que está fazendo mitose. Então, prófase, metáfase. Anáfase é a fase da separação. Ocorre um encurtamento das fibras do fuso, como se fosse um cabo de guerra, separando as cromátides irmãs. Olha só, as cromátides foram separadas, tá? O DNA que foi duplicado, dando origem às cromátides irmãs, agora ocorreu a separação dessas cromátides irmãs na anáfase, ok? Então, o centrômero foi rompido, o que unia essas cromátides irmãs foram separadas, foram rompidas, perdão. Bom, geralmente nas provas, eles colocam essa fase e pede para você caracterizar essa fase da mitose. E a palavra melhor para caracterizar é a migração, ok? Uma vez que está tendo uma movimentação dessas cromátides irmãs aí. Fase final, telófase. Na telófase, ocorre a divisão citoplasmática, que nós chamamos de citocinese. As células em formação precisam se separar. Então, a gente vai perceber que a carioteca vai ser refeita, o citoplasma vai se dividir, dando origem a duas células idênticas à original, ok? Esse é o objetivo da mitose, formar duas células idênticas à célula mãe. Sobre a citocinese, que é a divisão citoplasmática, a gente tem que diferenciar a citocinese na célula vegetal e na célula animal. Na célula vegetal, que é essa primeira figura, não existe centríolo, tá? Então a gente fala que é uma citocinese assêntrica. E além disso, devido à presença da parede celular, vai ocorrer a citocinese centrífuga, de dentro para fora. No interior dessa célula, forma-se o fragmoplasto para separar o citoplasma dessas células, uma vez que a parede celular é muito rígida. Então, não tem como acontecer a divisão citoplasmática de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora, por isso que é chamada de citocinese centrífuga a citocinese na célula vegetal. Em contrapartida, na célula animal, nós falamos que ela é cêntrica, porque tem a presença de centríolos, e além disso é uma citocinese centrípeta. Por quê? A célula animal ela não possui parede celular. Ela tem membrana plasmática e somente membrana plasmática como envoltório celular. Logo, a divisão citoplasmática, a citocinese, pode ocorrer de fora para dentro, como observado na figura. Então, na célula animal, a citocinese é centrípeta, de fora para dentro. E aqui, uma imagem para a gente observar, que geralmente a gente vê nas provas, tá? Das fases da mitose, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos o início da prófase, aqui eu tenho a prófase, a metáfase, aqui o início da anáfase, que é a separação das cromátides, né? Aqui nós temos a telófase e a separação citocinética aí do citoplasma, tá? E aqui o mapa mental que eu quero deixar para vocês como resumo da mitose, os principais eventos que ocorrem em cada fase, para ficar fácil de vocês realizarem as questões do livro, ok? Depois vocês deem uma olhada, por favor. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar por que a célula faz mitose, qual é o significado biológico da mitose. As células do organismo que fazem mitose são as células somáticas, aquelas que fazem parte da constituição do indivíduo, tá? E uma célula vai entrar em mitose quando é necessário no organismo ocorrer crescimento, renovação dos tecidos, regeneração celular e reprodução assexuada em alguns micro-organismos. Isso justifica o motivo pelo qual a célula está originando novas células idênticas, tá? Então esse é o significado biológico da mitose. Essas são as importâncias da mitose, ok? Desejo a vocês